Eu gostaria de convidar o professor Chagas para vir aqui falar umas mensagens, palavras iniciais. É sempre bom ouvir o senhor. Muito bom, Caio. Indiscutivelmente, a cardiologia é um time. E um time formado por várias lideranças. E uma das minhas maiores preocupações é que cada liderança ocupe o seu verdadeiro espaço. Nós estamos aqui para formar líderes, formar professores e dos nossos alunos transformar em ótimos residentes, os residentes em ótimos pós-graduandos. E, indiscutivelmente, nesse sentido, quero cumprimentar o Caio, o Leonardo, por essa iniciativa da reunião aqui, que será realmente uma reunião mensal. Nós temos 2 outras reuniões lá na nossa Faculdade de Medicina, coordenadas pelo professor José Alexandre, que também está aqui, e a coordenação geral de toda a plataforma de ensino, coordenada pelo professor João Fernando. Então, a disciplina de cardiologia se sente muito honrada, primeiro com a presença do diretor de nossa faculdade, professor titular da disciplina de cirurgia torácica, pela presença, então, do doutor Adilson Casimiro, pela presença do nosso professor da anestesia e o nosso presidente da Associação dos Docentes, o grande amigo nosso, Anésio, e por todos vocês que estão aqui na plateia. Não importam quantas pessoas estarão presentes, o importante para nós é a qualidade científica daquilo que nós estaremos apresentando. Bom, agradecer ao professor Chagas pelo convite e, primeiramente, essas reuniões a gente gostaria de dar realmente um enfoque prático, interdisciplinar, né? Para que nós, cardiologistas e toda a equipe multidisciplinar que acompanha, tenham uma visão geral dos aspectos científicos mais modernos que a gente tem na cardiologia atual, né? Gostaria também de cumprimentar todos os colegas que estão nos assistindo pela internet. A reunião está sendo gravada e será transmitida pela internet. E é uma honra tê-los aqui conosco, nos acompanhando também nessa reunião. Tá? Bom, para essa primeira reunião nossa, nós escolhemos um tema que é um tema polêmico, que no ano de 2016 houve uma produção científica importante no assunto. Nós tivemos 2 grandes trabalhos publicados em revistas de grande impacto, e que é um tema que na cardiologia ele sempre assustou pela gravidade da doença, que é a lesão do tronco da coronária esquerda. Então nós resolvemos trazer esse tema para a discussão. Nós faremos uma apresentação breve sobre o assunto, apenas para situarmos o estado atual das discussões, e depois nós formaremos a mesa para uma discussão e um debate entre clínicos, hemodinamicistas e cirurgiões, para podermos, então, debatermos o assunto. Ok? Então, o estudo que nós escolhemos para o debate dessa primeira reunião foi o estudo Excel, que foi o maior estudo, com o maior número de pacientes, desenhado especificamente para pacientes com doença no tronco da coronária esquerda. Tá? Antes de tudo, eu gostaria de começar a aula ilustrando brevemente um caso que está no momento internado na nossa unidade coronária, aqui do Hospital Mário Covas. É um paciente de 68 anos, previamente hipertenso apenas, e chegou transferido de outro serviço num quadro de um infarto sem supra. E veio para a gente para fazer uma estratificação invasiva e prosseguir o tratamento da síndrome coronariana aguda. Chegando aqui, nós enviamos para o cateterismo, fizemos as medicações todas pertinentes, e já no cateterismo, o hemodinamicista nos ligou. Falou, olha, a lesão é grave. A lesão é muito grave. E a gente pôde evidenciar, aqui no cateterismo desse paciente, uma lesão importante no tronco da coronária esquerda. Né? Esse é o paciente que a gente encara na nossa unidade coronariana semana a semana, né, Caio? Nós temos visto com muita frequência esse tipo de lesão e não raro a gente debate o tratamento desse paciente. Bom, a lesão de tronco de coronária esquerda, ela preocupa. Por quê? Estudos já da década de 70, de 80, registros antigos, como o registro CAS, o estudo VA, demonstravam que esses pacientes têm um prognóstico desfavorável, com uma sobrevida em 3 anos de 37%. Alguns estudos demonstram, mostrando que, de fato, é uma coronariopatia de gravidade muito grande. Né? E, além disso,
70% dos pacientes, além de lesão do tronco da coronária esquerda, têm associado doença multiarterial nos outros vasos, né? Tornando o tratamento da coronariopatia ainda mais complexo. Tá? Outro fato que também assusta, 85% dos pacientes são sintomáticos. E se não tratados, conforme esses registros da década de 70 e 80 nos mostraram, estudos já antigos, mas que têm o seu peso atual, porque nos ensinaram naquela época que o doente que tem lesão de tronco é um doente grave, 85% deles evoluem sintomáticos, grande chance de evolução para disfunção ventricular, arritmia ventricular maligna e morte súbita. Então, estudos já daquela época mostraram que manter esses doentes em tratamento clínico não era favorável. E desde então, como o Dr. João vai comentar também, pode comentar mais para frente, desde então, os estudos que compararam tratamento clínico com o tratamento cirúrgico da coronariopatia mostraram que o tratamento cirúrgico é superior e melhora a sobrevida dos pacientes, especialmente no grupo de pacientes com disfunção ventricular. Então, de maneira geral, o tratamento da lesão de tronco de coronária esquerda, por muito tempo, foi um tratamento ordenado, coordenado pelo cirurgião cardíaco. Os pacientes eram tratados por cirurgia cardíaca e por cirurgia de revascularização miocárdica. No entanto, para o fortuna dos nossos colegas hemodinamicistas, o tratamento por cateterismo evoluiu muito. Nós vimos uma evolução muito grande no tratamento percutâneo, melhorou a técnica, novas técnicas de diagnóstico, como o FFR e o ultrassom intracoronário, o IVUS, melhoraram muito o estudo da coronariopatia do tronco, não só do tronco, mas a coronariopatia em geral. E o tratamento hemodinâmico mostrou-se, nos últimos anos, uma opção atrativa para tratar o tronco da coronária esquerda. Além disso, os próprios stents evoluíram. Nós tínhamos antigamente os stents convencionais, e agora nós temos os stents revestidos, farmacológicos, estão em índices muito baixos de reestenose e também de trombose do stent. Então, a pergunta dos últimos anos, será que o tratamento percutâneo não é uma opção razoável para esses pacientes, para tratar essa patologia tão grave, né? Muito bom. Diversos estudos acessaram isso, estudos menores, né? Fazendo ensaios clínicos menores. Porém, em 2009, nós tivemos um lançamento de um estudo no New England, foi o estudo Syntax, que foi um dos estudos mais importantes em doença coronária crônica nos últimos 10 anos. Brevemente, só para a gente ilustrar para vocês o estudo Syntax, inclusive desse estudo, derivou um score que a gente usa muito na prática clínica, que é para quantificar a gravidade da doença coronária nos pacientes. Esse estudo randomizou aproximadamente 1.800 pacientes com doença multiarterial, e dentro desse grupo de pacientes de doença multiarterial, havia um subgrupo pré-especificado de pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda. E esses pacientes foram então randomizados para tratamento cirúrgico, com cirurgia de revascularização miocárdica, ou com tratamento percutâneo, com stent de primeira geração, que foi o stent Taxus de paclitaxel, revestido com paclitaxel. E o que nós observamos brevemente nesse estudo, nós não vamos nos ater aqui, porque a gente quer dar um tempo maior para a discussão, mas o estudo Syntax mostrou, de maneira geral, que os pacientes que têm uma complexidade anatômica baixa, inclusive da lesão do tronco, definido com um score Syntax menor que 32, os tratamentos foram similares com relação a um paciente que tem um score Syntax menor que 32, ou seja, aquele paciente que tem uma doença coronária não tão complexa. Por quê? Aqueles pacientes que têm coronariopatia complexa, ou seja, um score Syntax maior que 33, doença multiarterial, várias bifurcações acometidas, doença complexa, realmente a cirurgia de revascularização miocárdica foi superior à angioplastia. Notadamente no que a gente vê, inclusive no score Syntax maior que 33, para mortalidade e, evidentemente,
para infarto e também revascularização, novas revascularizações que seriam necessárias. Então, o estudo Syntax mostrou que realmente existia um espaço para a angioplastia do tronco. E nos mostrou que esse espaço poderia ser aqueles pacientes com doença menos complexa, porque a doença complexa é de tratamento do cirurgião. Tá? No entanto, isso é um subgrupo de um estudo. Não existia até o momento um grande estudo, nós tivemos alguns estudos menores, como o estudo pré-combat, que analisou especificamente a lesão do tronco, mas nenhum grande estudo de peso com um N considerável para analisar especificamente a doença do tronco. E aí nós tivemos, então, no ano de 2016, o estudo Excel. Agora, num outro contexto, com um stent mais moderno, com um stent revestido com everolimus, com uma tecnologia de hemodinâmica mais avançada, ultrassom intracoronário, FFR, enfim, um estudo moderno numa época em que a hemodinâmica avançou muito e desenhado especificamente para os pacientes de lesão de tronco. Foi o estudo Excel. Brevemente, nós não vamos nos detalhar muito, porque a gente quer priorizar a discussão, mas foi um estudo que envolveu 1.900 pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda, tá? Que foram randomizados para angioplastia, usando um stent de última geração, que é o Stent Science. O estudo foi patrocinado pela Abbott, que foi a produtora desse stent, e a outra metade, a outra parte que foi randomizada para a cirurgia de revascularização miocárdica. Apenas para ilustrar, o desfecho analisado, o desfecho primário foi morte, AVC e infarto. Novas revascularizações não foram analisadas aqui no desfecho primário, que é um desfecho importante quando a gente compara essas duas terapias, porque sabidamente o doente que vai para a angioplastia tem uma probabilidade maior de sofrer uma nova revascularização. E a definição de infarto do miocárdio aqui, no caso, do infarto periprocedimento, foi a mesma utilizada para os dois procedimentos. Uma elevação de 10 vezes no marcador de necrose miocárdica associada ao quadro clínico. Os critérios maiores de inclusão, a lesão de tronco desprotegida, maior do que 70%, definida angiograficamente, ou aquela lesão entre 50% e 70% com evidência de isquemia, seja por método não invasivo, seja por método anatômico, tipo IVUS, ou por FFR, que também é um método funcional. Então eram doentes realmente com lesões importantes, com isquemia e gravidade do score Syntax menor que 32. Isso foi uma lição do estudo Syntax. Nós não íamos analisar aqui no caso, não seria analisado pacientes com score mais alto, porque sabidamente a cirurgia vai melhor aqui, né? Então com score menor que 32 e todos os pacientes passavam por um heart team e eram considerados adequados tanto para um tipo de terapia quanto para tanto cirurgia quanto angioplastia. Tá? E aí sim eles eram randomizados. Muito bem. Com relação ao procedimento percutâneo, o uso do ultrassom intracoronário era fortemente recomendado. Todos os territórios isquêmicos eram mandados para revascularização percutânea. Dupla antiagregação plaquetária por pelo menos 1 ano aqui. E não era permitido fazer um CAT, um cateterismo de controle, apenas para documentar o que foi feito. Isso não era permitido. Com relação ao procedimento cirúrgico, fortemente recomendado o uso de enxertos arteriais e também o uso do ultrassom da válvula aórtica e epiaórtico e o transesofágico durante o procedimento, para fazer um procedimento cirúrgico bem estabelecido. Então, realmente, critérios tanto do procedimento percutâneo quanto do procedimento cirúrgico, critérios gold standard, para tornar os dois tratamentos o melhor possível. Tá? Com relação às características gerais dos pacientes, a gente pode ver que a maioria dos pacientes vieram da Europa, dos Estados Unidos, maioria dos sexos masculinos, tivemos 30% do diabetes, a randomização foi bem eficiente em deixar os grupos homogêneos. Tá? 18% deles aproximadamente já com história de angioplastia prévia, e muitos pacientes, a maioria deles, no contexto de uma DAC crônica estável, de angina estável. Mas também tivemos pacientes representados no estudo, em ambos os grupos, no contexto de síndrome coronariana aguda. Esses pacientes também foram representados aqui. E, dado importante,
a maioria dos pacientes tinha função ventricular normal. Isso é importante para a gente poder fazer a validação externa desses resultados, né? Além disso, com relação à coronariografia desses pacientes, a maioria desses pacientes tinha lesão no tronco proximal e também no tronco distal havia uma porcentagem importante e aquele dado de estudos prévios, além do tronco, pelo menos 70% dos pacientes tinham outra artéria acometida. Tá? Com relação à hemodinâmica, a maioria dos procedimentos foram feitos por via femoral e também o que foi visto aqui, que a média de stents utilizados foi de 1,7. Tá? O stent mais utilizado, como os senhores podem ver, foi o stent Science e também 77% dos pacientes utilizaram o ultrassom intracoronário para fazer o procedimento. Tá? Isso até um tema que nós vamos discutir mais para frente. Como que a gente aplica os resultados de um estudo tão importante desse na nossa prática clínica diária, né? Com relação ao procedimento cirúrgico, a maioria dos pacientes receberam, 98% deles utilizaram enxerto arterial, pelo menos aí para uma mamária DA foi utilizada aqui no procedimento. Nós tivemos também dupla mamária utilizada em 28% dos pacientes, tá? E a média de enxertos utilizados foi de 2,6. Bom, brevemente, foi feita uma análise, a análise foi publicada no New England, foi uma análise de 3 anos do estudo. E o que nós podemos ver neste gráfico? O desfecho primário, a meta primária do estudo, que foi uma meta de não inferioridade da angioplastia em relação ao tratamento cirúrgico, uma meta de não inferioridade, foi atingida. Realmente, nessa análise de 3 anos, se mostrou que para esse desfecho de morte, AVC, morte por qualquer causa, eu lembro aos senhores, e infarto, os procedimentos nessa análise de 3 anos foram similares. A meta de não inferioridade foi atingida. Até foi feita uma análise segmentada, uma análise pós-hoc, que nos primeiros 30 dias do procedimento houve maior incidência de infarto no grupo que fez cirurgia cardíaca. No entanto, quando foi feita a análise entre 30 dias e 3 anos, aconteceu o contrário. Houve maior incidência de infarto no grupo que fez o procedimento percutâneo. Quando foi feita a análise do subgrupo, o efeito do tratamento se manteve semelhante nos diversos subgrupos, idade, sexo, diabetes, insuficiência renal, também com relação à gravidade da lesão do tronco e pela segmentação do próprio score syntax, o subgrupo menor que 22 e entre 23 e 32, o efeito do tratamento se manteve similar. Bom, para encerrar essa discussão e a gente poder ir para um debate, esse foi o estudo, esse estudo envolveu 1.900 pacientes, foi o maior estudo desenhado para lesão de tronco. Mas nós tivemos também, apenas para ilustrar a nossa discussão, para apimentar um pouco a nossa discussão, nós tivemos também lançado no ano passado, em outubro, no Lancet, um outro estudo feito praticamente na Europa, estudo Nobel, que teve basicamente, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas basicamente o mesmo desenho. Envolveu 1.200 pacientes, um N menor, tá? E foi também randomização para tratamento percutâneo ou tratamento cirúrgico em pacientes com lesão de tronco. Aqui não havia especificamente esse critério para syntax score baixo, então havia alguns pacientes até com syntax score elevado, e o Nobel bateu de frente, vamos dizer assim, com alguns resultados do Excel. Inclusive mostrando a meta de não inferioridade da angioplastia na análise de 5 anos para os desfechos morte, reinfarto e AVC, não foi atingida nesse estudo. E deu superioridade, análise de superioridade para o tratamento cirúrgico na incidência de desfechos. Isso gerou muita discussão, porque foram estudos semelhantes, a princípio, pelos critérios de randomização,
Porém, na análise mais avançada de 5 anos, teve essa diferença que foi contrária ao estudo Excel. Então, isso mostra que a doença do tronco, ela é uma doença grave, ela é uma doença complexa. O estudo Excel veio trazer uma evidência a favor da angioplastia, no sentido de que foi não inferior ao tratamento cirúrgico, mas ainda não é um assunto totalmente resolvido dentro da cardiologia. É um assunto que está para ser debatido. E eu acho que, para finalizar a nossa apresentação, mais do que nunca, o conceito de heart team é um conceito que tem que ser estabelecido. Não olhar apenas a coronariografia do paciente, mas olhar o paciente como um todo. O risco cirúrgico desse paciente, as comorbidades que ele apresenta. E, num contexto de heart team, debater o tratamento do paciente. De qual tipo de tratamento é mais adequado para aquele tipo de caso. Então, eu acho que, para finalizar a nossa apresentação, essa questão do heart team sempre tem que ser lembrada para definir o melhor tipo de tratamento do paciente. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Passar a palavra para o Dr. Chagas, Dr. João, para a gente prosseguir a discussão. Eu fiz essa curtíssima apresentação. O importante, como o Leonardo falou, vai ser a nossa oportunidade de montar a mesa e discutir, mas é exatamente para sedimentar alguns conceitos em relação à doença coronária com lesão do tronco, né? O primeiro conceito muito importante, que às vezes o clínico ou o cardiologista jovem se pergunta, é porque toda aula que eu vou ver de lesão de tronco só falam de cirurgia angioplastia e ninguém fala de tratamento clínico. Acho que esse é né, Chagas? É um conceito muito importante, porque vários estudos já mostraram para a gente que obstrução de tronco, e o que nós chamamos de obstrução de tronco, essa é uma tabela da diretriz brasileira de cardiologia. A lesão de tronco é colocada como lesão maior que 90, a nossa usa 90, não 70, como usa o Excel, ou entre 50 e 90 com um sintoma ou evidência de isquemia. E aí sabe-se que esse paciente com obstrução de tronco com essas características, tratamento clínico exclusivo não é suficiente para proteger, ou ele merece intervenção. E aí, de onde veio isso e que intervenção? Então, tem uma série de estudos que, historicamente, nos levaram a essa conclusão. O primeiro foi o estudo CAS, né, que mostrou que realmente paciente com lesão de tronco, quando parou o tratamento medicamentoso de cirurgia, a cirurgia deu de lavada, um monte de problemas, né? 150 pacientes. O que era o tratamento clínico na época? Nem a S-estatina se dava, né? Mas foi o primeiro estudo que mostrou essa evidência. E, na sequência, vários outros estudos foram sendo construídos, levando sempre à mesma conclusão, que lesão de tronco era melhor intervir, e, no caso, na época, operar, do que manter em tratamento medicamentoso. E, na sequência, historicamente, surgiu a possibilidade de angioplastia. A angioplastia foi evoluindo, melhorando, novos devices, estente farmacológico, aí começou a sair, então, a ousadia de querer invadir o tronco com angioplastia, né? E, historicamente, o COMPARE, que também tem uma série de críticas, foi um dos primeiros estudos que foi investigar, então, aquilo que era exclusivo da cirurgia com a lesão de tronco. E a lição que o COMPARE nos mostrou de importante é que, em termos de mortalidade a longo prazo, realmente a angioplastia era muito semelhante à cirurgia, né? Mas, e que isso também foi comprovado logo na sequência com uma meta-análise de 7 estudos, que aí envolveu mais de 3.000 pacientes, mostrando que realmente a mortalidade da angioplastia em relação à cirurgia era muito parecidos. Mas o que esses estudos já nos mostraram desde aquela época? Que mortalidade é parecida, mas quando eu vou ver morbidade e, no caso, necessidade de reintervenção, a cirurgia era muito superior à angioplastia, né? Tanto que saiu essa conclusão aqui de 2009, até baseado no estudo Syntax, que foi um estudo com esse desenho mais apropriado, mais moderno, e que trouxe, inclusive, novos conceitos. O Syntax o Léo já apresentou, não vou aqui perder nosso tempo reapresentando, então ele comparou cirurgia e angioplastia com estente farmacológico, mas o que o estudo Syntax nos mostrou de ensinamentos? Tanto no primeiro ano como na análise de 5 anos. Mais uma vez, mortalidade é igual. Mais uma vez, morbidade é diferente.
infarto e principalmente novos procedimentos de revascularização. Cirurgia foi muito melhor que a angioplastia, e isso se manteve quando a gente vê nos 5 anos, né? Mortalidade muito parecido, mas quando a gente vai ver revascularização muito diferente do grupo cirúrgico do grupo angioplastia, e com isso veio no subgrupo do tronco, que é a venossíntese, essa conclusão dos próprios autores, né? Que a tal da não inferioridade não foi alcançada, mas não tinha valor amostral para se tirar essa conclusão. Por quê? O que mostrou o subgrupo de tronco do Syntax? Mostrou que, mais uma vez, por exemplo, morte, melhor no grupo cirúrgico e no grupo angioplastia, mas sem impacto estatístico. Talvez isso pela limitação do tamanho da amostra desse grupo. Não é? Mas de importante que mostrou o Syntax em relação a tronco para a gente. Mostrou um subgrupo de pacientes que realmente cirurgia é muito melhor, que é o grupo multiarterial. Então, se vocês verificam aqui, a divisão do Syntax global, em termos de MACE, foi parecida à angioplastia e cirurgia, apesar da tendência de superioridade da cirurgia, discussão se isso é uma questão de poder estatístico, mas como a gente divide só com tronco, ou tronco mais uma lesão, mais 2 artérias, mais 3 artérias, a gente vê que aquele que tem o tronco e mais 3 artérias a serem tratadas, houve diferença. Eu acho que talvez esse seja o grande ensinamento do subgrupo do Syntax, né? E outro ensinamento importante do Syntax para a gente é a complexidade da lesão, e isso foi avaliado com uma ferramenta que ganhou o nome de Syntax Score. E outro ensinamento, então, além que os multiarteriais com tronco, cirurgia foi melhor, aqueles que têm a lesão de tronco, mas que têm anatomia desfavorável, Syntax Score maior que 33, também foi o grupo que deu muita diferença favorável à cirurgia. E com isso saiu agora, dezembro, o Nobel, que o Léo também falou, não vou me alongar, dividiu em stent farmacológico e angioplastia, e para, não sei se teve tanta surpresa, né? Mais uma vez, mortalidade, cirurgia e angioplastia, muito parecido. Mas quando eu vou ver morbidade, principalmente necessidade de novos procedimentos de revascularização, a cirurgia foi muito superior. E é baseado nisso que a gente hoje trabalha, na verdade, com essas evidências que eu trouxe exatamente para quando nós sentarmos, fazermos crítica ao que dizem as diretrizes hoje. Diretriz americana, lesão de tronco, cirurgia classe 1. Mas existem alguns pacientes que possam ter a opção de angioplastia ao invés da cirurgia. E que indivíduos são esses? Aqueles que o risco cirúrgico é aumentado e tem uma anatomia, um Syntax Score favorável. Diretriz brasileira, mais ou menos parecida, né? Doença coronária com tronco, tem um vaso ou muitos vasos? Se tiver muitos vasos e o risco operatório for aceitável, cirurgia. Se é um vaso, é ósseo ou corpo do tronco, risco cirúrgico alto, baseado na reunião de Heart Team, você pode ponderar angioplastia e vem essa conclusão que está aqui escrita para vocês. Então, que lesão de tronco com anatomia favorável e risco cirúrgico alto, angioplastia é uma opção. E, por fim, aquela que eu pessoalmente gosto mais, que é do ESC, talvez porque ela é mais coloridinha. Não, não é porque ela é coloridinha, não. Porque ela diferencia muito bem os diferentes pacientes com lesão de tronco. Então, o indivíduo que tem lesão de tronco, vocês veem que cirurgia é classe 1 praticamente em todos, né? Lesão de tronco é classe 1. Mas em alguns doentes selecionados, a angioplastia também aparece como classe 1, não é isso? Que são lesão de troncos com Syntax Score muito favorável, menor que 22, e lesão de tronco em um indivíduo que não seja multiarterial. Então, esse seria talvez um indivíduo que potencialmente selecionado para angioplastia. Então, eu queria só complementar, pensando mais nos nossos não cardiologistas, Chagas, Leonardo, né, e trazer mais informação para a gente então agora poder sentar e proceder a essa discussão. Bom, eu vou, obviamente, começar com uma provocação, né? Na década de 50, decretou-se o fim da cardiologia. Como é que essa evolução impactou na sua prática profissional, professor? Essa frase, a cardiologia vai acabar, a gente está ouvindo quanto à cirurgia cardíaca.
eu faço cirurgia cardíaca desde 1980. Quer dizer, na era pré-stent, na era pré-balão. E o cirurgião cardíaco, ele era colocado um indivíduo que ele fazia a cirurgia, ele não fazia nem cardiologia. Ele via, fazia a parte técnica, não fazia a hemodinâmica, não fazia a parte clínica. Bom, e com isso, quando surgiu o Grützinger, as primeiras balonadas de coronária, nessa época já a cirurgia de revascularização do miocárdio já correspondia a 90% dos procedimentos realizados, os cirurgiões cardíacos, eles falaram, não, isso não pode dar certo, isso é impossível, esmagar uma placa, isso daí é um absurdo, e foram muito displicentes nesse sentido. Eu ouvi num congresso uma frase assim, esse é um procedimento que se presta para indivíduos cancerosos, assim, nesse termo, indivíduo em final de vida. Você imagina como foi desprezado. Pois a coisa evoluiu e eu vejo que, como cirurgião, e discutindo com clínico ou com hemodinamicista, quando a gente trata de pacientes, de doentes, a gente não pode ser movido pela paixão. A paixão atrapalha, a paixão deixa a gente emburrece. Tanto é que nós ficamos cegos, né? E quando os primeiros resultados, agora com o stent, passaram a ter um peso como uma forma de uma terapêutica, uma opção terapêutica, os cirurgiões eles se revoltaram e começaram a inventar. Daí fazer cirurgia minimamente invasiva, cirurgia não sei o que lá, ao invés de... Então, eu achei que no começo nós perdemos muito paciente que fez mamária DA por mini incisão, que era para não agredir, porque esse conceito de cirurgia minimamente invasiva que foi colocado pelos cirurgiões, pelos gastrocirurgiões, onde o conceito de minimamente invasivo é muito impactante, ele não se aplicava na cirurgia cardíaca. Porque a maior agressão da cirurgia cardíaca não é a incisão, é a reação inflamatória sistêmica submetida pela extracorpórea. Então, tem esse viés enorme, quer dizer, a cirurgia cardíaca não era grandes incisões ou pequenas incisões, continua sendo extracorpórea. Bom, e nós passamos aí durante décadas mostrando que muitos cirurgiões inconformados com o fato de estar sendo invadido pela hemodinâmica. E eu acho isso com muita naturalidade. Não, mas se o padrão ouro, se a revascularização resolve todos os problemas, é mais efetivo, porque para aquele grupo é assim, mas é assim, você estratifica o paciente. Eu acho isso absolutamente normal. Então, se o indivíduo tiver uma lesão favorável para a angioplastia em um vaso, em 2 vasos, que se faça angioplastia, que pode stent e acabou, está muito bem definido. Então, e a gente continua operando casos cada vez mais graves. Então, mudou o perfil do nosso paciente. Eu lembro que na residência, lá em 80, a gente fazia ponte de safena para a coronária direita. Um absurdo. Um absurdo, mas nós fazíamos. A gente dava metoprolol para aquele IP3, os pacientes morreram de choque. Enfim. Tudo bem. Desse jeito. Temos nossa culpa. Então, eu vejo com certa naturalidade. E eu acho que vai continuar tendo. Então, o que não é palatável para nenhum cirurgião falar assim, olha, o indivíduo vai colocar o stent no tronco da coronária esquerda. Eu conheço bem o síntese, e esse subgrupo do síntese, um número pequeno de pacientes, mostrou isso daí, sério, enfim. E a gente vê o tronco em tronco.
Você vê, uma lesão de ósseo é uma coisa, uma lesão no meio do tronco é uma coisa, uma lesão distal na origem da CX, da bifurcação, são coisas diferentes. Então, eu acho que o que determina, assim, é que a cirurgia cardíaca vai continuar, a revascularização do miocárdio vai continuar, a cardiologia vai continuar. E eu vejo isso com muita naturalidade, esses ensaios. E eu tenho a tranquilidade de falar porque, desde o começo, eu achei que a evolução é isso. E todos nós, no fundo, falamos assim, tomara que um dia a gente tenha que tratar somente com drogas. A gente espera isso daí. Se a gente conseguir, será o ideal. Eu acho que vai ser o caminho. Para não me prolongar e a gente continuar no debate aí específico, eu passo a palavra. Eu quase concordo com a Dilson. Eu só acho que nada disso vai acabar, ao contrário. A gente sabe que o paciente com doença coronária estável, ele é um doente incurável. Ele tem uma doença que a gente não cura. Ele tem uma doença que a gente controla e ou protege. A gente diminui, dá tempo de vida e dá qualidade de vida. É o que nós fazemos. E com o aumento de prevalência de fatores de risco, envelhecimento da população, cada vez nós vamos ter mais doentes e doentes mais complexos. Então, ao invés de acabar a cirurgia, ao contrário, a gente vai precisar de mais cirurgia, a gente vai precisar de mais angioplastia, a gente vai precisar de mais medicamento. Acho que isso, sem dúvida alguma. Né? Tanto que essa discussão que nós estamos tendo em relação à lesão de tronco e à possibilidade de tratamento percutâneo é exatamente por essa realidade. Se nós vamos ver hoje como as diretrizes nos levam, eles dizem assim, o paciente filé opera. O paciente complexo de risco operatório alto pensa na possibilidade de angioplastia. No fim, é isso que essas diretrizes nos trazem. Até certo ponto, um tanto injusto para a angioplastia, né? Dá o doente pior. Mas exatamente por conta disso, que a gente tem doentes mais graves, né? Por isso que a angioplastia está aparecendo e tem essa opção em doentes selecionados. Eu queria agora provocar um pouco o hemodinamicista também, no sentido que nós vimos esse estudo Excel, que foi um estudo muito bem desenhado, com uma tecnologia nova, vamos dizer, novas tecnologias sendo implementadas. Evandro, como que você vê a validação externa desse estudo na sua prática diária, especialmente no contexto de saúde pública, a gente começar a indicar a angioplastia do tronco? Você acha que esses resultados a gente pode aplicar de maneira imediata na nossa prática clínica atual, esses resultados do estudo Excel? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo convite também, Caio e Dr. Chagas. Eu acho assim, o estudo Excel, ele deu um dado a mais para a gente, mas a história já começa há muito tempo atrás. Então, mesmo antes de aparecer o estudo Síntese, em pacientes com alto risco cirúrgico, com uma doença grave, com uma expectativa de vida até não muito alta, a gente discutiu o caso em Hartinha, ou seja, eu e o cirurgião clínico, e aquele paciente às vezes era randomizado. A gente optava por fazer uma angioplastia de tronco, porque era a única alternativa que dava. Logicamente que isso a gente ia fazer antes por falta de possibilidade. Hoje em dia, eu acho que com o advento de stent farmacológico, principalmente os stents farmacológicos de segunda geração, com o advento de ultrassom intracoronário, que você consegue otimizar muito o seu resultado pós-implante de stent. A gente sabe que é um dos fatores preditivos de diminuição de risco de complicação do implante de stent, você fazer a angioplastia de tronco sem você estar sendo guiado por ultrassom intracoronário. Então, eu acho que se você opta por, após uma discussão com o Hartinha, eu acho que sempre tem que ter esse conceito. A angioplastia de tronco para paciente do SUS, a gente tem que discutir muito com o Hartinha antes. É possível de fazer?
a gente tem tecnologia para isso, porém, no SUS a gente não tem todas as tecnologias. A gente hoje consegue botar estente farmacológico pelo SUS em alguns poucos lugares do Brasil. Alguns poucos lugares. Se a gente fala de ultrassom intracoronário, o SUS não cobre esse procedimento. Então, assim, numa realidade puramente de hospital público, onde os procedimentos são autorizados com aquilo que você tem, eu acho que tem que ser um caso muito selecionado, muito discutido com a equipe clínica, com o cirurgião cardíaco, que essa é a opção que nos resta para fazer. No ambiente fora, ou seja, no ambiente onde você tem ultrassom intracoronária, FFR, você tem à disposição múltiplos estentes, aí sim eu acho que é uma possibilidade que está crescendo, mas eu ainda acho que, como todos os estudos mostram, acima de 5 anos, um paciente multiarterial e diabético, a cirurgia ainda é superior, né? Aquele paciente também jovem, que tem uma expectativa de vida grande, esse paciente vai ter uma sobrevida livre de eventos a longo prazo melhor com a cirurgia do que com a angioplastia. Se você botar para ele, ó, você prefere resolver sua vida hoje, ter menos eventos clínicos, menos necessidade de cateterismo, de novas angioplastias, ou você prefere fazer a cirurgia e ficar livre por mais tempo? A gente tem que botar isso para o paciente também. Tem paciente que é mais medroso, que não pensa em fazer uma cirurgia nunca. Tem paciente que opta por, olha, não quero voltar no hospital nunca mais na minha vida, quero fazer uma vez e ir embora. Então, acho que a discussão do rafting hoje, o paciente também, ele é chamado para participar da decisão do que ele quer fazer. Evandro, e aí agora, também uma pergunta para você, assim, comparando o Excel e o Nobel, né? Como o Léo falou, o João também comentou, os resultados eles foram bastante diferentes, mas do subgrupo, a corte analisada foi bastante semelhante, né? Então, assim, uma das diferenças que a gente nota é que o polímero utilizado no stent foi diferente. Então, do Nobel foi o Biolimos e no Excel foi o Everolimus, né? E você acha que o tipo do quimioterápico usado no stent, esse é do que nós estamos falando, que você acha que isso pode ter mudado, pode ter sido responsável pelos dados tão conflitantes dos dois estudos, visto que a amostra era parecida, né? E a outra coisa é assim, nos primeiros 30 dias do Excel, né, a angioplastia teve muito mais MACEs, né, desfechos combinados, do que a cirurgia, né? E 1/3, mais ou menos, a 40% desses eventos foi às custas de reinfarto, né, ou de infarto, um evento de infarto. Então, a trombose de stent, a trombose subaguda de stent. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, rapidamente, a questão do stent em si, o Everolimus, o Biolimos. Você acha que isso pode ser um dos possíveis fatores implicados nas diferenças dos resultados? Sim, no estudo Nobel, inicialmente, eles usaram mais stents farmacológicos de primeira geração, que foi o Cypher. Então, é um stent que a gente sabe, historicamente, que teve mais incidência de trombose, né? E só depois de algum tempo que eles começaram a usar outro stent que é a base de Biolimos. Então, talvez, o desenho do estudo, por conta disso, possa ter interferência nos resultados. Outra coisa também que no Nobel, eles desprezaram a avaliação de infartos pós-procedimentos. É verdade. Né? Então, eles optaram por não valorizar, porque, na verdade, esses infartos que a gente detecta só através de elevação de marcadores não mudaria tanto a conduta clínica e a sobrevida. Então, também esse dado foi diferente. O stent com o Everolimus, que é o da Abbott, ele é o stent mais bem estudado. Hoje, atualmente, ele é o stent a ser batido. Ele tem uma baixa incidência de trombose tardia, em torno de 0,3%, e isso em dados mais assim, de longo prazo até. Né? Eu acho que, logicamente, tem uma geração nova de stents, que a gente chama de terceira geração, que nós temos o Everolimus, mas ao lado de uma droga que é o polímero, que é bioabsorvível. Os stents de primeira geração acreditavam que o problema não era tanto o fármaco quimioterápico, que impede a proliferação de células musculares lisas ali, e sim o polímero que carrega esse fármaco. Então, a gente precisa de uma droga para carregar o quimioterápico para ser aderido à parede do stent.
E esse polímero ficava, e ele ficava muitas vezes induzindo a reação inflamatória e maior chance de trombose. Então, o stent, ele não sofria uma endotelização tardia, ele ficava completamente desnudo, e isso era um preditor de trombose. Os stents de segunda geração, eles melhoraram isso. Os polímeros passaram a ser biocompatíveis, ou seja, eles não induziam tanta reação inflamatória e não evitavam essa endotelização que é necessária ter, para você recobrir o stent, para diminuir a chance de trombose tardia. Tem uma geração nova dos stents, que é o stent com polímero bioabsorvível, ou seja, depois de mais ou menos 3 meses, não resta mais nem quimioterápico, mas nem polímero. Então, acredita-se que esses stents sejam mais seguros. Porém, os últimos dados que nós temos de avaliação de 2, 3 anos dos estudos com polímero bioabsorvível e sem polímero, não mostraram diferenças em resultados clínicos ainda. Então, e um passo a mais são os estudos, são os stents, novos stents que tem muitos dados para alguns casos, que são os stents bioabsorvíveis, ou seja, não é um stent metálico, é uma prótese feita de outro material que em torno de 3 anos é completamente absorvida da parede do vaso. Tem alguns estudos, em tronco não tem muitos dados ainda, mas acredito que como falou, isso é o futuro. Antes a gente balonava, botou stent, o stent está mudando, e acho que isso aí vai. Agora, eu acho que só uma outra coisa. No Excel, se eu não me engano, a maior incidência de infarto foi no grupo de cirurgia, e não de angioplastia. Foi mais AVC e o MACE... isso. O MACE foi maior com a cirurgia, que depois de 3 anos equalizou e até ficou invertido. Exatamente, nos primeiros 30 dias no grupo cirurgia a incidência de infarto foi maior e depois na análise entre 30 dias e 3 anos foi o contrário, no grupo angioplastia. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Adilson. Nós tivemos nesse estudo Excel, o que foi apresentado, 30% dos pacientes, 28%, utilizaram dupla mamária no estudo, mais de um enxerto arterial na realidade. E nós tivemos um estudo recente que foi publicado no New England, que comparou se pacientes que iam ser submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica foram randomizados para usar uma mamária ou dupla mamária. E na análise de 5 anos não teve benefício em termos de sobrevida, de infarto, aumentou inclusive a incidência de complicações relacionadas ao externo, mediastinite, deiscência de ferida. Como que o senhor vê isso no contexto atual, o uso de dupla mamária nesse contexto? Veja só, quem toca nossos pós-operatórios, que são vocês, raramente nós usamos a dupla mamária. O fator limitante para a gente é o diabético. O diabético nós não usamos dupla mamária por conta de uma incidência grande de complicações na ferida operatória. E nós passamos também, há alguns anos, por febre de revascularização completa e com artéria. Então, mamária esquerda, mamária direita, para a direita, que o resultado não tem absolutamente impacto nenhum, igual a safena, radial, epigástrica, gastrodiploica, enfim. E daí você sai dos nossos serviços, você, lá fora, você via que continuava persistindo, aí a radial deixou de fazer, a gastrodiploica deixou de fazer, a epigástrica deixou de fazer, e mantinha dupla mamária em indivíduo jovem. É mais ou menos isso que a gente faz. É óbvio que esse resultado também, a gente fala assim, olha, lá na década de 80, você vai fazer o estudo 10 anos, mais de 50% das safenas estão todos ocluídos. Mas era dessa forma, o indivíduo operava e não tratava a doente. Hoje não, é uma doença sistêmica, a revascularização ela se presta para melhorar os sintomas que o indivíduo tem, se não tem, para aumentar a sobrevida, mas a doença persiste. Então, à medida que você teve esse conceito, que a revascularização do miocárdio é um tratamento paliativo para
a isquemia miocárdica, e você passou a tratar, de fato, a doença, a permeabilidade da safena é diferente. Hoje, com certeza, é que a gente nem tem estudos recentes, acho que o colega do INCOR, de Santos, que fez recentemente, ele tem um serviço em Santos e ele usa Dalan. Dalan, ele tem um serviço em Santos, que o cirurgião faz o pós-operatório, segue todos os doentes e tal, e vê que agora, o paciente bem tratado, bem acompanhado, com controle rigoroso, ele mantém a permeabilidade de safena muito bom. Então, hoje, nós não ficamos assim com essa obsessão de revascularização com artéria, exceto o indivíduo jovem, que a gente procura fazer dupla mamária, mas não era o nosso dia a dia. Gabriel, você está na UCO e você está com o paciente aqui que o Léo apresentou, e eu quero saber quem que você vai chamar, o doutor Adilson ou o Evandro. O que você achou da reunião e qual que é a sua impressão aí? Me fala e depois está aberto para as perguntas. Ao clínico. Chamaria o doutor Adilson. Não. Primeiro ele vai chamar o clínico para ver o risco cirúrgico. Depois ele chama o Evandro para calcular o síntese score. Aí você toma a decisão. Ele já fez todas essas contas, né? Só para frisar que esse paciente aqui que a gente colocou no slide, o filme a gente pôs aqui na apresentação, é o paciente típico que foi incluído nesse estudo Excel. Que é um paciente que tem uma lesão de tronco, de complexidade anatômica não tão elevada. Uma lesão focal, as outras artérias não são acometidas, não tem uma DAC multiarterial. Então, esse é o paciente típico que foi incluso nesse estudo Excel. Agora, para a plateia, para perguntar aqui para os nossos colegas. Objetivamente, não acrescentou nada às modificações de conduta. Entretanto, é um estudo interessante, um estudo bem bonito, muito bem desenhado, tudo mais, e que a indústria farmacêutica, com esses resultados, entrega para o seu departamento de marketing uma força-tarefa, que a gente sabe o quanto isso influencia nas sociedades, nos congressos, tudo mais, e traz a seguinte informação. Olha, esse tratamento percutâneo é não inferior ao tratamento clínico, ou seja, tanto faz. E isso definitivamente não é verdade. Muito bem. Então, o que nós fazemos para o paciente com lesão de tronco? Lesão de tronco é tratamento cirúrgico. Né? Não acredito que um cardiologista, hoje, com o seu paciente, tem uma lesão de tronco crítica, vai deixar de ofertar um tratamento cirúrgico, a não ser que ele tenha um alto risco, de repente seja um paciente que se recusa ao tratamento cirúrgico, tudo mais, e nesses casos nós temos casos de boas evoluções com pacientes. Eu já tenho a informação que é uma alternativa com o subgrupo do Syntax. Eu tenho vários registros, principalmente no mundo oriental, no Japão, na Coreia, tem vários registros clínicos de muitos pacientes que mostram evoluções muito interessantes, muito boas. Né? Aí eu pergunto, eu tenho um polímero interessante, por que a indústria farmacêutica prepara um estudo clínico tão bem desenhado, e realmente muito bem desenhado, como comentou Leonardo, e coloca desfecho de não inferioridade? Gente, obviamente que era um resultado altamente previsível. Ou seja, a que serve essa evidência? A população, aos médicos ou à indústria? Eu não tenho dúvida a quem serve. Perfeito? Ou seja, nesse ponto, lesão de tronco de coronária esquerda, qual que é a minha opinião pessoal? Né? Eu sou muito conservador, como o doutor Adilson sabe, todo mundo sabe, mas lesão de tronco é um tratamento cirúrgico. Né? Em pacientes que se recusam a operar, pacientes que por motivos religiosos têm algumas limitações à transfusão de sangue e tudo mais, com lesão favorável,
Ou aquele paciente multi-arterial altamente sintomático, sem dúvida, é uma alternativa, ou seja, se não dá para fazer o tratamento cirúrgico, é uma alternativa relevante. Só que essa informação a gente já tinha, perfeito? Então, assim, o ponto que eu coloco de crítica é assim, o quanto que a gente tem que ter a cautela da análise crítica de evidências e tal, e realmente, um estudo desse, a hora que eu vi o desenho, até um pouco antes da publicação, não existe a mínima possibilidade disso dar errado. E eu não acho que tem nenhum demérito de ser um estudo financiado. Ajuda os médicos porque aumenta o nível de evidência. Como você falou, a gente já tinha uma suspeita de uma análise de subgrupo. E esse estudo foi desenhado especificamente para aquele subgrupo com uma análise duplo cega, randomizada, da melhor maneira de evidência possível. Então, isso acrescenta informação, acrescenta força de evidência a nosso conhecimento atual. E ajuda os pacientes no sentido que você dá mais uma opção para troncos não complexos com score menor, com sintaxe menor e com possibilidades não cirúrgicas e dá, inclusive ainda, possibilidade à ciência, porque quando você fala que o tratamento é cirúrgico, pronto, acabou, a coisa terminou ali, acabou a medicina. Né? Então, voltamos a viés da década de 50, eu acho, na minha opinião. Porque quando a gente analisa metodologicamente critérios de não inferioridade, é uma resposta muito frágil, muito neutra, por um assunto tão importante, e que naturalmente não é feito por não inferioridade, superioridade, porque nem quem fez acredita nisso. Esse é o ponto. Vai lá, Pedro. Não, eu acho assim, Zé, o fato de não inferioridade, que você tem uma terapia padrão para isso. Então, a cirurgia para tronco de coronária esquerda é a terapia padrão. A gente não tem dúvida disso, né? Agora, o fato de você ter um estudo robusto como esse, que mostra que os resultados como angioplastia também podem ser bons nesse grupo de pacientes, ou seja, foi desenhado para síntese score de menor complexidade, você fica muito mais tranquilo de você fazer uma angioplastia dessa, porque não é inferior a uma cirurgia cardíaca. Mas o que a gente tem que pensar também é a incomorbidade a curto prazo, pós-operatório, estadia de UTI, infecção hospitalar. Tem muitos casos, e assim, a medicina hoje, acho que tem muito um apelo de fazer procedimentos menos invasivos e menos dolorosos possíveis. Nem sempre essa estratégia vai ser a melhor, concordo com você. Mas se você tem um grupo de pacientes que pode ser feito isso, a gente até brinca, né, que o cirurgião prefere angioplastia quando é nele, e quando é nos outros é cirurgia cardíaca. Porque você tem esse apelo, né? Você prefere abrir o peito, um pós-operatório mais difícil, uma recuperação para a sua vida normal mais prolongada, ou nesse grupo de pacientes, procedimento que até 3 anos, a gente não sabe também que depois de 3 anos isso pode começar a ter uma diferença. Começou ali a curva a mudar um pouquinho, né? Então, por exemplo, uma vovó de 80 anos, que ela viver mais 3, ela está rindo à toa, com uma anatomia boa, você vai mandar para revasco ou vai mandar para uma angioplastia de tronco? Baseado nesse estudo, eu vou ficar mais tranquilo. Poxa, a avó, acho que eu vou mandar para a angioplastia. Mas acho que cabe a dúvida. Respondendo aqui a provocação do Caio, eu estava lendo esses dias agora um editorial da American Heart. Ano passado ela lançou esse editorial, ela falava que a cardiologia está entre as 3 especialidades que mais produzem ciência na medicina. Isso independente do América do Sul, Estados Unidos, Europa. Então, isso fala a favor de que a cardio não vai acabar. E que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está discutindo e cada vez mais tendo ideias novas. Né? Será que uma terapêutica é adequada? Será que ela é inferior? Será que ela é duradoura? Então, são conceitos para a gente avaliar nesse contexto todo. Uma outra coisa, em relação especificamente à doença coronariana, queria ressaltar aqui que um conceito básico, a gente precisa
lembrar que é uma doença inflamatória. Basicamente, a gente já sabe, isso já está bem definido, que ela é uma doença de um órgão, cada vez mais estabelecido como órgão, que é o endotélio. O endotélio, ele não é um ponto do tronco, ele não é um ponto da DA, ele não é um ponto de uma marginal fina. Ele é uma lesão global, e para isso a gente já tem a PCR, que acompanha toda a evolução do doente e já dá prognóstico e já dá uma diretriz para a gente fazer. Vamos tratar com estatina, vamos tratar com beta-block, vamos tratar com a prótese, vamos já partir para uma cirurgia. Então, partindo desse conceito básico de que é uma doença inflamatória, de que uma placa, ela teria duas ramificações. Ela seria uma placa estável ou ela seria uma placa instável. Mas aí vem um questionamento que já é antigo também. Nessa placa estável, você vai quebrar a placa, você vai esmagar ela contra o endotélio. Você tem uma população de macrófago ali, trabalhando eternamente, de uma forma estável ou instável, um processo inflamatório local, e você vai mexer com aquilo. Então, até que ponto essa reação inflamatória que vai ser causada em um tronco mais fino, um tronco mais longo, que repercussão isso vai ter a nível de desfecho, no caso, um desfecho a curto prazo, um desfecho a longo prazo. Uma coisa que a gente sempre comenta, né, professor, que ele dá com toda a sua experiência, fala, a doença do tronco, ela também é, de uma forma muito importante, assintomática. O paciente não está aginando, principalmente os pacientes diabéticos, que a gente já sabe que mesmo os infartos são uma grande parte assintomáticos. Então, até que ponto você vai estar negligenciando essa lesão aí que pode causar uma morte súbita? Perfeito. Então, eu tenho só um comentário, você falou uma observação muito importante. A mesma anatomia coronária, você pode tomar decisões diferentes se é um paciente crônico, estável ou agudo. A gente sabe que o indivíduo agudo, a princípio, se beneficia de intervenção. A terapia agressiva de dupla antiagregação plaquetária, mais a angioplastia garantindo fluxo coronário, mais até um certo papel do stent ajudando a estabilizar uma placa instável, faz diferença. Então, você pode ter, vou dar um exemplo muito prático, eu tenho um cateterismo que tem uma lesão de marginal de 90%. Qual é o tratamento? Depende. Se for um infarto sem supraangioplasto, se for um doente estável, assintomático, sem isquemia veia normal, tratamento clínico. E é a mesma anatomia, então essa observação é muito importante. Em relação a isso, eu acho assim, acho que raramente algum estudo não serve para nada. Acho que de tudo a gente tem algum ensinamento. E ver como isso é verdade. O estudo CAS, que é de 1980 e alguma coisa, 88, 87. Qual que era o tratamento clínico do CAS? Repouso e Zordil. Não dava S, não dava estatina, nem se sabia de beta-bloqueador, não se sabia de nada. Tá? Qual foi a conclusão do CAS? Que na lesão de tronco, cirurgia foi melhor que clínico. Né? E ver que esse ensinamento parece que está se perpetuando. Né? Então, não tem estudo que não traga ensinamento. Eu acho que o Excel ele tem limitações. E tendo limitações, as minhas conclusões também vão ter limitações. Primeiro, é um perfil de paciente muito selecionado. É o paciente ideal para hemodinâmica. Ele já tem um Syntax score baixo. Porque eu aprendi isso no Syntax. Eu já vi que o Syntax maior que 33 foi uma tragédia. Nem vou testar, pelo menos nesse momento, com aquilo que eu tenho de tecnologia de stent, quem sabe no futuro. Né? Então, é um paciente selecionado porque é uma anatomia favorável e é um paciente com procedimento ideal. Ultrassom, etc, etc. Tá? Mas que mostrou o quê, mais uma vez? Que esse paciente selecionado não é proibitivo indicar angioplastia, porque ele não morre mais. Acho que esse é o primeiro ensinamento muito importante. Porque às vezes tem estudo que me diz, olha, nem pense em fazer porque é ruim. Não é a conclusão do Excel, como não é a conclusão dos outros estudos. Então a conclusão dele é, angioplastia é uma opção, vírgula, em pacientes selecionados. E a gente já sabe quais são esses pacientes selecionados. Anatomia favorável, né? E
pacientes que não sejam triarteriais, né? E pacientes, obviamente, onde a presença de um risco cirúrgico alto acaba me empurrando para pensar em algo alternativo para uma opção que é a angioplastia. Então, concordo com o Caio, o mundo é movido a dinheiro, e desde que alguém está ganhando dinheiro de forma honesta e justa, não é por isso que tem demérito naquilo que ele produz. É preposto que todo estudo científico tem que ter limitações, senão ele seria um registro e aí ele teria limitações também. Agora, dizer que o Excel não traz inovação é, no mínimo, desconsiderar a importância desse estudo, que traz duas informações inovadoras. Antes, nós não tínhamos informação de estudo randomizado sobre essa cor de pacientes. Toda vez que nós temos um estudo que encontra análise de subgrupo, algum efeito, a gente reclama que aquilo é análise de subgrupo. E agora que alguém foi e demandou dinheiro para fazer um bom estudo para comprovar ou descomprovar essa análise de subgrupo, a gente vai desmerecer isto? 80% do financiamento de pesquisa nos Estados Unidos é pela iniciativa privada, 20% é que na iniciativa pública. O dinheiro que entra pelo NIH vem através da iniciativa privada. Se nós não fizermos isso no Brasil, aliás, o professor Glaucio Oliva questionou exatamente que nós precisamos fazer isso no Brasil, 20% só da iniciativa, 20% só do dinheiro que se faz pesquisa nesse país é iniciativa privada. Por que será que a nossa pesquisa é ruim? Porque a nossa pesquisa tem 80% de dinheiro público, dinheiro mal gasto e dinheiro mal utilizado. E o Excel traz duas informações muito importantes. Uma o João ressaltou. O Excel diz, se esse paciente que o Dr. Adilson não pode operar, eu vou deixar ele morrer, como eu deixava os 30% dos pacientes valvares aórticos? Não, eu posso oferecer alguma estratégia para esse paciente. Ponto 1, no estudo randomizado. Ponto 2, esse estudo coloca definitivamente o que é a anatomia, o que é o syntax score e o que é o risco cirúrgico dos pacientes. Ele coloca muito claramente que os pacientes que têm risco, que têm syntax score, nós estamos falando de risco cirúrgico, nós estamos falando de complexidade anatômica. Syntax score baixo e intermediário, essa resposta eu não tinha antes, eu só tinha para risco para syntax baixo, agora eu tenho para syntax intermediário. Nesses pacientes, que está lá no final do artigo, nos pacientes selecionados, a angioplastia é uma alternativa ao tratamento padrão, que é a cirurgia. E esse estudo vem só ser corroborado no estudo Noble, que foi publicado agora. Nós tivemos em Washington lá. O Noble, ele simplesmente confirma isso, porque ele diz que se você operar um cara com syntax acima de 33, é muito melhor do que você fazer angioplastia. É por isso que os resultados do Noble são negativos para a angioplastia no final, porque se você pega a corte de acima de 33, que estava no Noble, e não está no Excel, você vê isso. Então, eu não esperava que esse estudo fosse mostrar não inferioridade. Pelo contrário, ele podia ser muito pior. Ele mostrar não inferioridade foi uma resposta muito boa, principalmente para uma corte agora de pacientes de risco de complexidade anatômica intermediária, que muitas vezes o que acontece no dia a dia é que no Heart Team, e está lá, o professor Greg Stone coloca isso no editorial dele, depois lá no European, e essa decisão é do Heart Team. Quando o cirurgião fala, não vou operar esse paciente, o clínico muitas vezes chega para a gente, poxa, eu não vou deixar esse paciente no meu consultório. E fica atrás da gente, Agora nós temos evidência que nós podemos oferecer alguma coisa. E tirar o desconforto também do cirurgião. Porque o cirurgião não quer operar um paciente e o paciente morrer em sala. Assim como eu não quero entrar com angioplastia e o paciente morrer na minha mão. Então, esse estudo é um estudo que vai mudar muita coisa. Dizer que ele não mudou as diretrizes, é lógico que não vai mudar um estudo só. Mas também a expectativa do Greg Stone é que mude as diretrizes no sentido de delimitar esse paciente de menor risco. É que as diretrizes, quando eu falo as europeias, elas mudam mais rapidamente. Eu espero a mudança nas diretrizes da American Heart, que são mais conservadoras. Verdade. Agora, esse estudo... mas a europeia é sempre mais rápida. É sempre assim. Esse estudo, João, você ressaltou a coisa fundamental. Esse estudo, ele me dá a mesma resposta que o CORAD dá. Não é que eu não devo fazer, é que se eu puder fazer, eu posso fazer. É que se eu não puder fazer, tudo bem. É essa a resposta que estudar. E essa resposta é fundamental, porque indicar uma cirurgia é muito fácil, indicar uma angioplastia é muito fácil. Difícil é indeferir. Isso é que é difícil. Porque quando o paciente está na sua frente, ele fala, vou pedir a opinião de outro, e você tem que dizer, não, eu não faço isso. Esse estudo mostra isso para a gente. Tem uma frase que eu li esses dias, que a gente aprende a operar em 3 anos, em 3 meses, indicar em 3 anos, mas para contraindicar 30 anos. É isso.
Agora, esses dois estudos, eles não são assim, coisas comparáveis, né? Os desfechos não são os mesmos. O tempo de evolução, 3 anos do Excel, lá nos 3 anos estava a mesma coisa. Quer dizer, ainda nós precisamos esperar para ter uma conclusão ainda definitiva. Então, nós estamos numa fase que vai dar muita discussão esses dois. Quero cumprimentar muito aos nossos palestrantes, aos nossos debatedores, agradecer muito a atenção da presença de vocês, dar as boas-vindas àqueles como colega da cirurgia cardíaca, que pela primeira vez participa na nossa sessão, aos nossos docentes da disciplina de cardiologia, aos nossos residentes, e deixar muito claro que essas sessões da cardiologia têm esse objetivo, não de criar conflitos, mas de colocar a clara discussão, e que nós somos grandes adeptos do Heart Team. Recentemente, agora no evento que celebrou 40 anos da nossa casa-mãe, minha, do João Fernando, do Leonardo, do Caio, que é o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, o INCOR, nós tivemos uma muito interessante discussão de caso clínico, inclusive com a nossa convidada especial, a professora Noel Beire-Mars. E a grande conclusão da reunião foi a importância do clínico conversar com o hemodinamicista conversar com o cirurgião e todos juntos partirem para a decisão mais acertada para aquele paciente específico. E eu gostei muito quando o nosso colega cirurgião destacou o endotélio. Como vocês sabem, a minha praia de pesquisa é a nossa área de tantos e tantas publicações, e é verdade, o endotélio é fundamental em todos esses procedimentos. Então esse endotélio não pode ser agredido, eu acho que ele tem que ser tratado com carinho. E para isso nós temos principalmente o tratamento clínico, que vem ajudar a selar, por exemplo, uma placa instável. Então a reunião foi extremamente produtiva, especificamente, Leonardo, parabéns a você que organizou. Meu caro Caio, meus parabéns e excelente coordenação aqui. Quero convidar a todos para o nosso lanchinho e já deixar que nós somos muito entusiasmados, porque, se Deus quiser, nossa unidade coronariana, que nesse mês de fevereiro, no dia 29, que não vai ter, completaria 1 ano de vida, mas já em 20 de março nós estaremos inaugurando, graças a todos os esforços do professor Adilson, nosso diretor da faculdade, do professor Desirê, diretor desta casa, estaremos inaugurando a nova unidade de terapia intensiva sob os cuidados da disciplina de cardiologia com mais 10 leitos. Parabéns a todos, o mérito é de todos vocês. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também o público que está nos assistindo pela internet em casa, que acompanhou também essa reunião. Em breve, daqui a 1 mês, nós teremos um novo encontro. Muito obrigado.